Perdoa, releva, não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar no inimigo um irmão. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostre a outra face, a face do perdão. Perdoa, releva, não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar no inimigo um irmão. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostre a outra face, a face do perdão. Mostre a outra face, a face do perdão. Mostre a outra face, a face do perdão. Perdoa. Tua casa neste dia, ó Maria, abre as portas, abre os braços para Jesus, dá entrada a todos os filhos da agonia, que recebam teu amor e a tua luz. Mãe querida, protegei a todos nós deste mundo de amargura e expiação. A quem chora, consolai com a tua voz e guardai-vos todos em teu coração. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, tua luz, amar e servir. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, a tua luz, amar e servir. Sejam todos muito bem-vindos. A paciência é o exercício silencioso da fé, que nos ensina a confiar no tempo de Deus e a seguir adiante com serenidade.
Então, sintam-se em casa, que essa reunião seja um bálsamo para a alma de cada um de vocês e o alimento do espírito. Vamos para a nossa escala de hoje. A harmonização é o Fernando. A apresentação sou eu, a Marisete Medrado. A leitura do Evangelho é a nossa querida Joana Dark, que fará a leitura do capítulo 9, item 7, do Evangelho segundo o Espiritismo. Prece inicial a nossa querida Ana Maria, o palestrante, o tema que ele discorrerá para nós hoje é a paciência. Passe, fluidificação das águas e prece final a nossa querida Rosa Maria. Ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao seu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao seu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrestes, mas, ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor aqui para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis participar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e pôr em prova nossa paciência. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de 1000 ninharias que são alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e as compensações que recebemos. Só então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Quando se olha do alto, o fardo parece menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós, e não tinha nada a se repreender. Enquanto vós tendes que espiar vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos,
Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Lavry, 1862. Fechemos os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos, buscando a presença de Jesus entre nós. Amado Mestre, somos gratos por este momento em que, reunidos em Teu santo nome, vamos realizar nossa reunião de hoje. Querido Jesus, te agradecemos pelas bênçãos da vida e pela oportunidade deste momento de reflexão sobre o Teu Evangelho, que vem edificar em nós o amor, o perdão e a paciência, virtudes que devem ser cultivadas por todos que procuram a evolução espiritual. Obrigado, Senhor, por Teu amparo e proteção sobre todos nós, nos fortalecendo a fé, o amor, e nos fortalecendo no bem ao nosso próximo e a nós mesmos. Ilumina, Senhor, os nossos propósitos de crescermos espiritualmente, nos tornando assim um instrumento de trabalho em Tua seara. Que sejamos burilados de acordo com os Teus ensinamentos. Gratidão, Senhor, por tudo que tens proporcionado e permaneça sempre conosco em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja. Agora é com você, meu querido Célio. Obrigado a vocês aí pelo carinho, tá bom? Marisete, nós estamos aqui tentando, né? É desafiador para todos nós, mas essa, como tantas outras virtudes, elas estão aí no nosso programa reencarnatório. E a gente vai levando, e quando a coisa não acontece, vem essa bênção aí chamada dor, né? Então, a gente começa aqui com uma reflexão do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24, bastante reconhecida, as perseguições. Só para a gente ter aí uma introdução. Então vos entregarão a tortura e a morte, e por causa do meu nome sereis odiados por todas as nações. Muitos tropeçarão, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Hão de surgir muitos falsos profetas que enganarão muita gente. A maldade se espalhará, tanto que o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quis começar com essa passagem, porque nós vamos notar que as virtudes, não tem como nós desenvolvermos essas virtudes, assim, isoladamente. Elas se juntam, elas meio que se conectam, e uma vai aparecendo com a outra, para que a gente vai se elevando, né? Então, aqui um espírito protetor não identificou, ele trouxe para nós, em curtos textos, em poucos parágrafos, uma definição maravilhosa dessa virtude que não pode nos faltar. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Nossa, mas no primeiro momento a gente fala, mas a dor é uma bênção, né? A gente não recebe bem a dor. Quem recebe bem a dor? Seja ela física, seja ela moral, seja ela espiritual. Mas chega um ponto na nossa vida, às vezes, que esse é o único instrumento que o Pai tem para fazer com que a gente dê uma parada e volte para nós mesmos. Tem um momento na nossa vida que a gente precisa silenciar para que a gente possa ouvir a voz de Deus no íntimo das nossas almas, no íntimo do nosso ser. E, às vezes, nessa correria, nesse tempo não para, nesses desacertos todos, a gente não quer parar, né? Tem aquela música do Lenine, Paciência, né? Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma, até quando o corpo perde um pouco mais de alma, e ele vai traçando aquilo ali, a vida não para, e no momento lá ele diz assim, eu finjo ter paciência, né? Então, vem a dor. A dor nos faz parar,
silenciar para poder ouvir o Pai. Quando nós estivermos passando por um momento de dor, seja uma doença física, seja uma frustração, seja um sentimento não correspondido, seja um prejuízo, uma contrariedade que aparece, é hora de nós pararmos para pensar por que isso está acontecendo. A dor é esse momento para a gente parar e refletir. Eu quero lembrar aqui um momento, eu vou citar ela um pouco mais daqui a pouco. Quem leu aquele livro há 2000 anos, né, vai lembrar lá da Lívia, quando a filhinha dela, a menina que ela tanto ama, pega aquela doença terrível para aquela época, que não tem cura. E eles, embora cidadãos romanos, com todos os recursos financeiros, com todas as disponibilidades, não conseguem a cura para aquela criança. Não houve médico ali que trouxesse condição de trazer alívio para a menina. Então, aqueles pais sofriam com o sofrimento da filha. Mas foi por meio desse sofrimento que eles tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. Porque eles, embora cidadãos romanos e tal, eles eram da cultura dos deuses, né? E ali, naquele momento, depois de ter tentado todos os recursos, de onde veio? Veio da serva dela, de uma pessoa considerada pelo público inferior, de raça inferior, de classe inferior, mas foi ela que falou, tem um profeta aqui, ele cura, ele é bom. Então, a Ana, ela apresenta Deus para aquela família. E a Lívia, ela mais rapidamente absorve essas ideias. Já o Públio, apesar dos pesares, ele ainda vai levar muito tempo, né? Só quem lê o livro para saber. Ele ainda vai precisar de muitas dores, de muitas provações, para que ele possa, então, ter esse contato com Deus e recomeçar uma vida nova. Aqui o segundo parágrafo diz assim: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para porem à prova a paciência. Ah, você tem paciência? Tem? Então vamos ver se você tem mesmo, né? A paciência é uma virtude que nos deixa fortes. E o perdão é para os fortes. A paciência, associada a essa definição que a Marisete trouxe para nós, maravilhosa, a gente quer acrescentar aqui também umas definições. Olha que interessante isso. Virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Quem tem paciência, quem desenvolve a paciência, consegue esse autocontrole. É aquela pessoa que não se descontrola. Ela não é fria, ela é paciente. Quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros, sem perder a calma e a concentração. A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios diante de situações e fatos indesejáveis. Veja você que a paciência não se constrói sozinha. Ela vai fazendo as plataformas dela associada à tolerância, associada à calma, associada à perseverança, à persistência, e ali ela vai se juntando a outras para que a gente possa chegar nessa condição de perdão. Então, quando a gente vê umas histórias, conhece uns personagens, parece que a gente vai se identificando com eles e fica mais fácil da gente entender na prática
o que seriam essas definições, essas teorias. Então, eu volto aqui de novo. Se você nunca leu esse livro, leia, tá? O Emmanuel, os romances dele, ele traz para nós um leque de heroínas que elas compõem essas virtudes todas. As heroínas dos livros de Emmanuel, dos romances dele, a gente aqui hoje quer falar da Lívia, do Há 2000 anos, mas quem leu 50 anos depois vai encontrar lá a Célia, a outra Lívia lá do Ave Cristo, a Alcione do Renúncia, né? Essas personagens todas, elas trazem com elas uma bagagem de renúncia muito grande, associada à paciência. Como é que é isso? Vamos pensar aqui na Lívia. Ela teve que se mudar para uma região buscando a cura da filha. Então, ela já passava por essa dor na família, que era a doença da filha, que estava uma doença quase incurável. Uma esposa dedicada, uma esposa altamente virtuosa, respeitável, uma grande dama da sociedade romana, uma mulher de bem, mas ela vai passar por um leque de provas, né? Primeiramente, ela vai ter a filha com essa doença, mas é curada, e aí ela tem a oportunidade de conhecer Jesus. Mas ela tem um filho sequestrado bebê, que ela nunca mais vai ver esse filho. Só quem é mãe sabe dessa dor, da separação, das incertezas do que tinha acontecido com o menino, e por mais que se busque, não conseguiam encontrar. Mas quando Lívia conhece Jesus, ela começa a ver a vida por outra forma. Mas aí o que acontece? Na época que ela está ali na Palestina, naquelas regiões, é a época que Jesus é condenado. É a época que Jesus vai preso. E os cristãos tentam de tudo para ver se consegue liberar Jesus. E eles lembram dela, falam, ela é romana, ela é uma mulher influente. Vamos pedir a ela que nos ajude, que ela use a influência dela. E ela era a única expectativa deles. Então, o que acontece ali? Eles pedem a ela que vá falar com Pôncio Pilatos, que é a única pessoa que poderia representá-los. E ali, com as insistências todas, lá vai ela, cheia de boa vontade, falar com o bendito do homem, que tinha um interesse sexual por ela, e ela não sabia. E tinha ali uma trama de invejas de pessoas que estavam esperando apenas uma oportunidade para jogá-la numa armadilha. E ela indo com a melhor das intenções para tentar defender Jesus, tirar Jesus daquela situação que eles consideravam injusta, ela acaba caindo numa armadilha. E ela é caluniada, maldosamente, vilipendiada, e o marido invigilante acredita em todas aquelas mentiras. E aí ele passa a humilhá-la dentro de casa. Ele não mais aceita ela como esposa, mas também não a dispensa. Mas ela fica dentro de casa como uma estranha, ignorada. E ela sempre falava, eu tenho a minha consciência tranquila. Mas ele não acreditava. Ele afastou dela a própria filha, falando que ela era uma péssima influência, que a menina não pode, a menina já curada, né? Que ela não poderia conviver com a própria filha, e ela passa décadas ali suportando essa calúnia, essa mentira, essa dor. Mas, com a força da paciência, com a força da resignação, ela perdoava o esposo com todas as ofensas que ele fazia, porque ela sabia, assim como nos ensinou Jesus, ele não sabia o que fazia. E ela tem unido a paciência, a tolerância, essas virtudes. A própria melhor amiga dela, romana, quando ela volta, ela também não acredita nela. E ela vai passando ali, décadas e décadas, amando aquele esposo que a desprezava, afastada da filha, sentindo a dor da perda do outro neném, mas pedindo sempre a Jesus que abençoasse o esposo, que abençoasse as filhas. Não saía do coração dela nenhum rancor, nenhum sentimento de mágoa, nenhum sentimento
de vingança. Então, a gente vê aqui nesse parágrafo, quando ele fala desse perdão atrelado à paciência, a história da Lívia como um bom exemplo para todos nós. Por isso que é importante, né, a gente estar sempre buscando aí conhecer e ler. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de milnadas que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O lugar que a gente mais precisa exercitar a paciência é dentro de casa. Às vezes a gente tem que ter paciência até com a gente mesmo, certo? Porque a gente erra, a gente tropeça, como diz os nossos amigos, a gente pisa no tomate, mas aí, como é que vai ser? Nós vamos ficar naquela paciência parada ou nós vamos agir? Porque a Lívia, ela agia, né? Essas personagens que a gente citou aí, elas eram pacientes, mas era uma paciência operante, uma paciência com Jesus. Enquanto eu estou melhorando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo bem, eu estou estudando, eu estou vibrando para que eu possa melhorar. E no nosso projeto reencarnatório, a paciência está lá no pacote, porque nós não temos como escapar disso, né? A gente quer lembrar que a história da deusa e do João, né? Conta-se que o João era um rapaz católico, virtuoso, paciente, ia na missa, ajudava lá, foi coroinha, foi crismado. Ele era aquele rapaz mais lindo lá da igreja, a mãe viúva, e a mãe falava, meu Deus, que filho que eu tenho, né? E tinha um amor imenso pelo filho. Um belo dia, o João chega para ela e fala assim, ô mãe, eu vou trazer uma amiga minha aqui para almoçar no domingo, né? Ela vai, amiga? Né? Qual é a mãe que vai, assim, acreditar nessa conversa, né? Quem é essa moça, né? Eu falou, não, mãe, você não conhece ela, não. Ela falou, mas como que não conheço? Não é lá da igreja, né? Aí ela começou a citar o nome das moças lá da igreja, que ela conhecia as moças quase todas, né? Aí ele, muito sem jeito, muito acanhado, ele falou para ela assim, não, mãe, o nome dela é Deusa, ela é espírita. Ah, para quê? A hora que falou que a moça era espírita, aí a casa pegou fogo, né? Ela falou, mas meu Deus do céu, com tanta moça boa lá dentro da igreja, para você se engraçar, você me engraça com espírita. Ah, não, agora você traz essa moça aqui. Agora sou eu que quero mesmo conhecer ela, está confirmado o almoço, mas é para vir mesmo, né? E lá vai a tal da deusa, né? E aí a coisa pegou, né? Mas as duas se deram muito bem, uma gostou muito da outra. Por quê? Porque a deusa era uma espírita atuante. Ela era presidente da mocidade, lá do centro, estudava muito, conhecia muito o Evangelho de Jesus, e elas batiam altos papos ali sobre o Evangelho. O bicho pegava quando o assunto caía onde? Ressurreição, reencarnação, né? Mas a sogra futura pensava assim, não, meu filho tem uma persuasão muito boa, ele tem um discurso muito bom, a hora que eles se casarem, ela vira católica, e isso aí vai acabar, essa história toda acaba. Qual que, em vez do João levar ela para a igreja, a deusa levou ele para o centro espírita. Não teve jeito. E a mãe esperneou, protestou, mas não deu outra. Lá foi o João, né? Casaram rapidamente, aquela família, e assim como ele era bastante atuante na igreja, ele começou a atuar também no centro espírita. Se descobriu médium de muitas mediunidades bastante afloradas, e um belo dia a deusa riu para ele e falou assim, você vai ser pai. Ah, que felicidade, né? E aí ele começou a pensar no, eu vou ter um filho, e não parava de falar isso não, né? Ela ria e falava assim, quem te disse que vai ser filho, né? Ele falava assim, eu que sei. Tá. 9 meses depois, ele recebe uma linda menina, né? Ah, que beleza, uma filha, que coisa boa. Não, é assim mesmo, né? O próximo vem menino e eu vou ter um casalzinho, um menino e uma menina, né? E a tal da deusa era muito boa nessas coisas, não demorou, ela falou, tá vindo outra aí, viu? Aí, agora vem o rapaz, né? E começou a planejar lá o que eles iam fazer, e jogar bola, e não sei o quê, e tudo mais.
E aí, doutor? Parabéns, seu João. O senhor acaba de ganhar mais uma menina. Ai, mas como assim, né? Tá, mas vamos pelejar mais um pouquinho, né? Ainda pode, né? Vamos tentar aqui. Terceira gravidez da deusa, menina. E ele assustou com aquilo, né? Mas ele tinha lá o desejo dele. Quarta tentativa, menina. Ele pensou. Vamos mais uma? Agora vai, né? Quinta gravidez da deusa. Olha, seu João, que beleza. O senhor teve uma linda menina. Ele pegou e falou assim, tá bom, não quero ter filho mais não. Agora já deu, tá ótimo, né? Tá muito bom. E lá estava o seu João, então, com a esposa e mais 5 meninas crescendo dentro de casa. De vez em quando ele se preocupava e falava, meu Deus, o que eu vou fazer com essa mulherada aqui dentro de casa, né? Mas aquele pai conhecedor do evangelho, era a evangelização para essas meninas, culto do evangelho no lar, família reunida, a esposa muito centrada, e ali eles iam levando. E as lutas vieram, né? E ele mesmo conversava com ela, ele falava, paciência, nada é por acaso, né? Conhecedor do evangelho, ele falava das missões que eles tinham e tudo mais. Até que um dia, a mais velha, com 17 anos, chega em casa e passa um baita de um susto nele, né? A moça chega com o cabelo cortado de um jeito diferente, uma cor do cabelo pintado que ele não gostou, umas roupas assim muito diferentes daquilo que ele costumava dar para ela, bijuterias, e ele levou um susto danado e falou, mas o que é isso, né? Que roupa é essa? Mas da onde que você tirou isso, né? E a moça estava estranha. E ela olhou dentro dos olhos dele e falou assim, por daqui para frente vai ser assim. Eu vou me vestir assim porque é assim que eu gosto, né? E ele falou, mas não vai mesmo, né? E pela primeira vez ele viu a paciência dele ameaçada. Por quê? Porque a filha enfrentou ele. E mais, as outras mais novas, vendo a irmã daquele jeito, começou a gritar, eu também quero, eu também quero, eu também quero. E foi virando ali aquela confusão, e pela primeira vez ele deu um grito dentro de casa, um grito de medo, mas gritou com a filha ali o enfrentando, e pela primeira vez ele pegou no cinto e partiu para cima. A mãe interveio e falou, aqui não, para os dois, é para parar. Aqui nessa casa, todos os nossos problemas, todas as nossas lutas, todas as nossas dores, nós resolvemos à base da oração, do Evangelho de Jesus, da serenidade, da calma e da paciência. E não vai ser diferente. A mãe percebeu ali a paz daquele lar sendo ameaçada. E sentaram-se ali, foram orar, foram conversar, foram dialogar à luz do Evangelho. Por quê? Porque aquela mãe, ela também tinha construído nela essa base toda, que dá a paciência, essa serenidade, essa calma, essa capacidade de, nas situações desagradáveis, conseguir ali ver os pontos, pôr luz onde precisa. Acalmou, conversou, mas naquela noite ele custou dormir. Ele ficou muito preocupado. Ele falou, meu Deus, essa foi a primeira, tem as outras. Como é que vai ser a minha vida com essa, né? Com as minhas filhas a partir de agora? Que situação foi essa que apareceu no meu lar? Naquela noite ele chegou a chorar e pediu muito à espiritualidade que eu ajudasse, que abençoasse a família dele, para que ele conseguisse essa missão de pai, né? Levar essas almas até o fim, onde precisasse. Tardiamente ele pegou no sono e ele se viu dentro do centro espírita que ele trabalhava. Lá ele reconheceu alguns companheiros de trabalho, outros não. E eis que se aproxima dele uma dama que ele custou reconhecer, mas ela não estava encarnada. Mas em espírito ele sabia ser alguém que ele conhecia. E ela chegou para ele e falou, tá difícil, né, meu filho? Mas a luta começa agora. Essa
é o início. Você, numa vida anterior, tempos atrás, você foi dono de um prostíbulo. Você desviou várias almas, explorou várias almas, levou para o resvaladouro da perdição várias almas. Essas 5 que estão aí dentro da sua casa são as mais prejudicadas. E agora chegou a hora de você resgatá-las para o bem, resgatá-las para Jesus. Paciência, meu filho, firmeza, fé, coragem, tolerância. Você vai precisar e você vai fazer o seu melhor. A semente do evangelho está implantada no coração de cada uma delas. E você, pelo exemplo, pelo amor, pelas virtudes, vai batalhar com elas. Depois, elas vão ter o livre-arbítrio, vão atingir uma idade maior e elas vão decidir. Mas o seu compromisso maior é na família, é nesse resgate. Então, aí, a gente vê que cada um de nós temos o nosso quinhão dessas virtudes todas, com quem está ali no nosso lar também convivendo conosco, né? Claro que ela precisa ser exercitada no trabalho, na sociedade, às vezes até dentro do centro espírita a gente precisa ter um pouquinho de paciência também, né? Mas principalmente aí no lar. E o cultivo dessas virtudes nos dá essa força, né? Essa serenidade. Aqui no último parágrafo, o nosso querido espírito protetor, que não se identifica, ele diz assim: coragem, amigos. A coragem também é um fruto da paciência. Para que a gente tenha uma coragem, que seja uma coragem do bem, uma coragem operante, é necessário a paciência. Senão a gente vai sair por aí destemidos, fazendo até o que não deve. Isso não é coragem, né? Isso é imprudência. Tendes o Cristo como vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que penitenciar, ao passo que vós tendes, né? Então, meus amigos, claro que esse tema não se esgota, a gente está vendo aí o tempo passar, mas vamos lembrar aqui umas coisinhas. Sempre que a gente estiver num momento de dificuldade, num momento de luta, ou às vezes quando a gente perde a cabeça, não vamos aqui dourar a pílula, né? Atire a primeira pedra, quem não, mas vamos primeiro pedir a Jesus que nos auxilie a desenvolvermos essas virtudes, porque com certeza ele vai nos auxiliar. E quando a gente errar, recomeçar. Igual o filho pródigo, né? Saiu de casa, enxafurdou na lama, mas teve um momento lá que ele falou: não, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele volta para o pai, e o pai o recebe de braços abertos. Que nós possamos, então, recomeçar. Para a gente finalizar aqui, essa mensagem é famosa, mas eu deixo ela bem aqui no cantinho, porque de vez em quando tem que ler, né? André Luiz e Chico, calma. Se você está a ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. É fundamental, né? Se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Não adianta se explodir, né? Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, lançando caso novo. Eu vou saltar alguns aqui, que o nosso tempo está indo. Se contrariedades apareceram, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma trabalhando. Não é cruzar os braços. Eu estou calmo, mas eu estou em ação e Jesus está vendo o meu esforço. Porque em todo problema, a serenidade é o teto da alma, pedindo serviço por solução. Bom, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, muito bom estar aqui, muito bom ver vocês, né? Que Jesus nos abençoe e nos dê muita calma, muita paciência,
para a gente ir tocando aí essa fase do planeta. Muita paz e muito obrigado. Nós que agradecemos sua presença. Muito obrigada, Célio. Que Deus te abençoe imensamente. Volte sempre. Amém. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Assim seja. Paz e luz a todos. Com os nossos olhos fechados, vamos respirar lento e profundamente. E assim, sentir a presença de luz de Jesus e seus mensageiros de amor. Senhor Jesus, sabemos que és o grande médico divino. Por isso, hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que nos aflige neste momento. Opera, Jesus, em nós uma profunda cura espiritual e, se for da sua vontade, também a cura física. E assim, pedimos aos irmãos que, com fé, fiquem em posição bem confortável para o tratamento através das energias magnéticas do passe que se inicia, com as energias de amor e luz, como um manancial de águas vivas, cristalinas e purificadoras. Por isso, todas as angústias, tristezas e impurezas do nosso corpo, alma, mente, coração e do nosso espírito estão sendo expelidas juntamente com o ar que expiramos. E todos os males estão sendo eliminados da nossa vida e transformados em bênção de luz e curas. E ainda, médico Jesus, por caridade, te pedimos agora, pela fluidificação das nossas águas, que o seu remédio divino seja colocado nas garrafinhas que preparamos com muita esperança e fé, pela transformação das águas em medicamentos divinos e curadouros. Jesus, graças te damos, pois agora, mais fortes e confiantes, estamos sendo libertos. Gratidão por tudo, que o Senhor, Jesus, seja sempre louvado por nós, hoje e sempre, e que assim seja.